Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este encontro. Eu sou Kátia Kerner Quant, sócia fundadora da FECEMA, atualmente integrando a Comissão de Ética e Disciplina. Sou sócia-diretora de arbitragem da Conversão de Arbitragem e Mediação, que tem sua sede em Joinville. Nesta noite, eu atuarei como mediadora deste evento. O painel de hoje é promovido pela FECEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, em conjunto com suas filiadas. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, peço licença a todos os participantes para registrar aqui um breve resumo do trabalho desses 19 anos. Não há como falar sobre esta comemoração de 19 anos da FECEMA sem me render a alguns clichês. Parece que foi ontem. Nós não imaginávamos a dimensão do que iria acontecer. Fizemos grandes amigos. Todos nós que temos lutado esta grande batalha pela mediação e arbitragem no Brasil, sabemos como tem sido árdua cada etapa da nossa caminhada. Quando nós começamos a atuar com os métodos adequados de solução de conflitos, há quase 2 décadas, nós nos vestimos de paixão e nos armamos de esperança, porque nós trazíamos ao alcance do cidadão uma forma rápida e inteligente de resolver questões e acelerar a entrega de prazos e de resultados justos a quem os merece. A FECEMA nasceu da paixão de fazer prevalecer o trabalho valoroso de árbitros e mediadores. Nós unimos as forças e as vozes dos membros daquelas poucas câmaras iniciais e nos dedicamos a aperfeiçoar métodos, regimentos, visão ética, entre outras coisas, linguagem, etc. E fomos aproveitando e comemorando cada adesão e cada vitória. A FECEMA é hoje respeitada em todo o país. Ao longo desses anos foram assinados termos de cooperação com diversas entidades, como a FECONTEX, o SESCOM, o CDL e o SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares, além de serem proferidas dezenas de palestras em universidades para a difusão da cultura dos MASCs. Também foram celebradas parcerias importantes com o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, e o CRECI. Em 2011, é realizada a primeira edição do SECMASC, o Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, que nesse ano terá sua 10ª edição. Além disso, foram realizados mutirões extrajudiciais de conciliação e arbitragem em várias cidades do estado, nos anos de 2013, 2014 e 2015. Em setembro de 2013, a FECEMA lança a primeira edição da Revista Catarinense de Resolução de Conflitos, publicada anualmente com matérias, artigos, entrevistas, e que na data de hoje terá anunciado a sua 8ª edição. Em 2016, a FECEMA passou a aceitar a filiação de entidades com sede em outros estados, aumentando ainda mais o seu escopo de atuação. Ainda em 2016, no mês de setembro, foi lançado o livro Compêndio de Sentenças Arbitrais de Santa Catarina, que reúne uma série de sentenças das câmaras de arbitragem filiadas à FECEMA. Hoje, a FECEMA é ouvida e reconhecida por sua importância no cenário nacional. Nós estamos presentes em eventos importantes e temos voz em palcos de mediação e arbitragem de todos os portes. Somos parte da história da arbitragem brasileira definitivamente, mas nós queremos muito mais. Os MASCs precisam alcançar a sua devida e merecida posição no cotidiano da entrega de soluções judiciais ao cidadão. Nós temos grande honra pelo reconhecimento da nossa luta pela mediação e arbitragem na FECEMA. Aqueles clichês que eu falei lá no início aplicam-se perfeitamente, e talvez mais alguns. Por exemplo, a FECEMA é como filha para nós, da qual nós temos o maior orgulho. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra, depois de fazer essa rápida síntese, gostaria de passar a palavra para as boas-vindas ao nosso presidente, o senhor João Matos,
E, em seguida, nós faremos uma homenagem a uma pessoa muito importante na história dessa instituição. João, é contigo a palavra, João. Obrigado, Kátia. Boa noite a todos. Boa noite aos convidados. Boa noite às filiadas aqui presentes para esse evento maravilhoso, 19 anos da FECEMA. Parece que foi ontem, mas caminhamos muito para chegarmos até aqui. Vencemos muitos desafios e conquistamos muitas vitórias também. Então, nosso agradecimento inicial a todos que nos antecederam, toda a diretoria, os fundadores, em especial as filiadas, que são a razão de ser da FECEMA, que nesses 19 anos a FECEMA caminha lado a lado com as filiadas para levar adiante os serviços realizados por cada uma. Eu já fui presidente da FECEMA por 2 períodos, 2011 a 2015, então depois continuei trabalhando também, nunca deixei de atuar na FECEMA, então estamos retomando a diretoria a partir de 1º de abril de 2021 e estamos trazendo uma nova proposta para a FECEMA, sem esquecer das suas conquistas, mas levar adiante uma nova visão conectada com uma visão que é da ONU, da Organização das Nações Unidas, que é a Agenda 2030, e também ligada aos objetivos, os 17 objetivos do milênio. Um dos 17 objetivos do milênio, 16, trata da paz, justiça e entidades eficazes. Também o 17 trabalha com parcerias, trata de parcerias. Então, nosso trabalho, a partir de abril, foi em busca de parcerias. Depois o Roberto vai falar mais adiante do SECMAST, a 10ª edição, está calcada nesse princípio das parcerias. E também fomos buscar conceitos parece novo olhar da sociedade 5.0, calcada na sustentabilidade, no conhecimento, diálogo, na governança, serviços, tecnologia. E, em conjunto disso, a colaboração, cooperação e a cocriação. Então, esses são os nossos pilares e a nossa forma de agir para esse novo futuro, que não é mais um futuro, é um presente. Então, com essas palavras iniciais, boas-vindas a todos, e vamos passar para a outra etapa, que é a homenagem ao grande companheiro que esteve presente, está presente ainda nesses 19 anos da FECEMA. Vou falar algumas características, e então gostaríamos de fazer aqui uma homenagem a um integrante da FECEMA que fez toda a diferença na nossa história. Essa pessoa foi incansável no seu trabalho e esteve atuante desde a primeira diretoria, composta em 2002. Doou para esta entidade, além da força do seu trabalho, sua competência, seu conhecimento profissional, seu tempo, sua amizade e carinho para todos nós. Seu comportamento e lisura diante de trato com aquilo que se referia a FECEMA foi levado ao extremo com todo o zelo e dedicação. Queremos que você leve toda a gratidão do nosso coração por tudo que fez. Você sempre será uma referência para nós. Então, com essas palavras iniciais, nós gostaríamos de nominar o homenageado, nosso querido amigo Augusto César Diegoli, que nos ouve, nos acompanha em Balneário Camboriú. Então, nós vamos entregar uma placa para ele, confeccionada com a mensagem, eu vou fazer a leitura. Homenagem conferida a Augusto César Diegoli,
pelos 19 anos de imensa dedicação ao crescimento e à consolidação da FECEMA. Agradecemos pelo profissionalismo, integridade, colaboração e comprometimento. Receba a gratidão, carinho e o reconhecimento de todos nós. Temos você no coração. Muito obrigado. Florianópolis, 12 de julho de 2021, FECEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem. Então, eu pediria a Raquel Diegoli, que é a filha de César, para, por gentileza, fazer a entrega da placa. Não sei como é que ela vai fazer para ser ouvida. Se falares, eu acho que aparece na imagem, Raquel. Falar alguma coisa. É uma honra fazer essa entrega da placa ao meu pai, né, que com certeza é uma grande satisfação para toda a família e orgulho. Muito obrigado, João. Grande João, tá? Estamos aqui em Balneário Camboriú, tá? E com muita gratidão, com muita emoção, tá? Eu estou recebendo essa placa aqui pela minha filha, e está aqui, ó, muito bonito, tá? Agradecemos pelo profissionalismo, integridade, colaboração e comprometimento nesses 19 anos de imensa dedicação ao crescimento e consolidação da FECEMA. Receba a gratidão, o carinho e o reconhecimento de todos nós. Temos você no coração. Muito obrigado. Obrigado mesmo por você, João. Você é um grande idealizador de muitas coisas nossas, a gente sabe, tá? Se eu estou um pouco agora afastado, um pouquinho agora neste ano, foi por causa do tratamento de saúde, tá? Eu preciso cuidar um pouquinho mais da minha saúde, que começou a ficar abalada a partir do ano passado. Também na mesma coisa na Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque, um pouco de saída das atividades do dia a dia. Mas vocês todos estão no meu coração, tá? Você é muito especial, tá? Muito obrigado. Obrigado, César. Obrigado, Raquel. Obrigado, Wanda, sua esposa. Que Deus a abençoe. Então, devolvo a palavra à Kátia para conduzir o cerimonial. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Tá? Fique conosco aí. Kátia, com você? Sim, Kátia, está sim. Ok. Eu só estou abrindo o microfone, né? A gente esquece, fecha o microfone e depois esquece de abrir. César recebe meu abraço, tá? César, foi muito bom caminhar junto com você todos esses anos, tá? Recebe o nosso abraço com muito carinho. Então, agora eu quero passar a palavra para o nosso mediador convidado desta noite, que vai promover uma roda de conversa com as nossas entidades participantes. Eu chamo para mediar a conversa o professor Dr. Asdrubal Júnior. Mas antes, eu gostaria de ler o breve currículo do nosso convidado. Bem, o Dr. Asdrubal é advogado no Brasil e em Portugal, diretor técnico da CBMAI, a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, diretor regional da Regional Brasília do Instituto Brasileiro do Direito da Construção. Ele é pós-graduado em Direito Público, mestre em Direito Privado, doutorando em Direito, especialista em Mediação e Arbitragem desde 2001. Ele é presidente da Comissão de Arbitragem da OAB do Distrito Federal, na gestão 2013 a 2015, 2016 a 2018. Foi membro da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB na gestão 2017 e 2019. Ele também é mediador certificado pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. Ele integra a lista de árbitros de diversas câmaras. É apresentador do programa Momento Arbitragem. Ele é professor de mediação em cursos de capacitação e pós-graduação. E também professor de arbitragem em cursos de capacitação. Então, eu passo a palavra para o professor Asdrubal, agradecendo a sua presença e
desejando, assim, uma boa roda de conversa. Tá? A palavra é sua, professor. Obrigado, Kátia. Cumprimento aqui a todos os colegas aqui na pessoa do nosso presidente, doutor João Matos. Quero aqui também fazer os meus registros pessoais, cumprimentando também o Diego. Acompanhei a trajetória dele, acho que acompanhei a FECEMA por todo esse período e a trajetória dele também, e ele interagiu comigo muitas e muitas vezes. Eu tenho um carinho muito especial por ele, então recebo meu abraço também. E não poderia deixar, naturalmente, de cumprimentar a FECEMA pelos seus 19 anos. Eu diria que, falando em tempos de empreendedorismo na área de mediação e arbitragem, 19 anos é um tempo longevo, porque sabemos que é um setor que sofreu muitas adversidades, muitos obstáculos, muitos nasceram e morreram ao longo desses 19 anos. Ou seja, aqueles que chegaram até aqui são vitoriosos. Todos vocês que estão aqui, que integram a FECEMA, são vitoriosos. Eu diria que a FECEMA, aqui num preâmbulo breve, não vou me estender muito, mas eu diria que a FECEMA teve um papel assim muito relevante no desenvolvimento dos meios adequados de tratamento de conflitos, especialmente no sul do país, aí em Santa Catarina, claro, de maneira mais efetiva, mas com impacto em todo o sul do país de uma maneira muito significativa. Porque, veja, a lei de arbitragem é a lei de 1996, e a FECEMA aí nasceu em 2002, né, suas primeiras atividades, e coincidiu com um momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou em dezembro de 2001, né, que a lei de arbitragem era, assim, constitucional. Então, a partir dali, ou seja, cresceu o olhar sobre o empreendedorismo na área de arbitragem. E eu faço esse registro porque ele é muito importante, porque as instituições de mediação e arbitragem, vamos falar mais especificamente, instituições de arbitragem, que mediação veio pouco a pouco, depois foi crescendo, se desenvolvendo, mas primeiro a arbitragem chegou na frente e se consolidou. Mas vamos lembrar que, naquela ocasião, em 2002, quando a FECEMA, então, teve sua atividade inaugural, as instituições que estavam no mercado eram instituições, algumas, inclusive, já longevas, mas eram instituições com um porte importante, mas instituições mantidas. Não eram instituições por si empreendedoras, ou seja, aquilo que a lei de arbitragem distinguiu entre entidade especializada e órgão institucional. Então, aquelas instituições, daquele momento, eram órgãos institucionais, eram órgãos mantidos por outras entidades mães, né? Associações, câmaras de comércio, ou seja, outras entidades mães que mantinham estas instituições, esses órgãos institucionais de arbitragem, ainda que deficitários até aquele momento. Eu acredito que naquela ocasião praticamente todos eram ainda deficitários, ainda que deficitários mantinham, porque sonhavam com o desenvolvimento do setor no Brasil, entendiam que isso era importante e aquilo tinha um papel também fundamental dentro da organização que elas possuíam, ou seja, uma Câmara de Comércio. Então, dentro da realização da sua atividade de Câmara de Comércio, ter o braço de uma Câmara de Arbitragem era algo importante. Mas a FECEMA, ela tem uma história singular nesse particular, porque ela abrigou empreendedores, pessoas que não só se debruçaram sobre o tema arbitragem e depois também sobre mediação, abraçaram esse tema, acreditaram no desenvolvimento dele no país, mas que se debruçaram em empreender.
com seus próprios recursos, indo, então, para um cenário ainda pouco explorado, ou explorado por oportunistas, pessoas que não estavam agindo dentro do melhor caminho, e aí veio, então, a FECEMA dar uma singular realização de abrigar empreendedores que queriam desenvolver o segmento da arbitragem e da mediação, ou seja, inaugurando a ideia das entidades especializadas. E, naturalmente, nascendo pequeninos, mas querendo se tornarem um dia grandes e pujantes, mas precisavam da força de um grupo, porque muitos pequenos empreendedores que se dedicaram a fazer, alguns de maneira realmente séria, outros nem tanto, mas mesmo os que se dedicaram a fazer sério, sabem que sem a força de um grupo, de um coletivo, de uma entidade que abrigasse a todos, que discutisse os limites éticos do desenvolvimento dessa atividade e que, efetivamente, abrisse espaço e oportunidade para debater, discutir ideias de como empreender, com boa técnica, com boa qualidade, se comunicar corretamente com a sociedade, com os advogados, com todo o universo de pessoas que poderia utilizar os seus serviços e fazer tudo isso dentro de limites éticos, com ordem, com qualidade, e aí esta entidade que cumpriu esse papel foi a FECEMA, que eu diria que foi singular no país, porque a outra entidade muito importante que tem desse setor, ela tinha uma envergadura nacional, nasceu dessas outras que eram mantidas e não mantenedoras, e não por si só entidades especializadas, e, naturalmente, tinha um viés importante sob o ponto de vista ético, normativo, geral, de regulação, mas, ao mesmo tempo, com as interferências saudáveis também, mas as interferências das entidades mantidas, que não tinham o mesmo escopo de autossustentabilidade, não tinham o mesmo escopo de fazer a roda girar, empreender e crescer. E a FECEMA nasceu com esse viés, se desenvolveu a partir disso, ajudou as suas entidades filiadas a buscar esse objetivo e o fez de uma maneira, eu acho, muito positiva, sempre cuidando dos limites éticos necessários. Até porque, naquele momento, gravitava muito forte Brasil afora e aqui e acolá explodiam câmaras inidôneas, instituições inidôneas, cujo objetivo era apenas vender cursos de juiz arbitral, enganar pessoas ou fazer com que se desenvolvesse procedimentos que não cumpriam a essência do que estabelece a lei de arbitragem e que, de certo modo, colocavam em risco o próprio desenvolvimento da arbitragem. Então, combater as más práticas, desenvolver as boas práticas e, ao mesmo tempo, ser impulso, motivação e um elemento coletivo de grupo para dar força, para dar naturalmente abrigo, para dar incentivo aos seus empreendedores. A FECEMA cumpriu muito bem esse papel e eu pude acompanhar, então, em vários momentos, esse desenvolvimento, e eu só posso, de verdade, de coração, cumprimentar e ver que vocês chegaram até aqui e que, se Deus quiser, vão ainda muito mais à frente, ajudando os seus filiados, os seus empreendedores, e ajudando a sociedade e a advocacia a dialogar de uma maneira positiva e construtiva para cada vez fazer mais forte e vibrante o desenvolvimento da mediação e da arbitragem no Brasil e, notadamente, aí em Santa Catarina. Então, aqui, meus cumprimentos efetivos. Agora, sem me estender demais, pedindo perdão a vocês pelo esse introito inicial, mas queria fazer esse registro de coração da minha percepção sobre o desenvolvimento da FECEMA, e nós temos aqui, para encaminhar esse bate-papo que vamos ter aqui, algumas conversas iniciais com aqueles que tiveram um papel também extremamente importante no desenvolvimento da FECEMA, como teve o Diego. Eu acho que todos vocês, em algum momento
doou-se à FECEMA para empreender e fazer a roda girar. E a gente, então, vamos ter algum bate-bola agora com a Jordane Flenick, que é também uma pessoa assim, singular, fantástica, que fez muito pela FECEMA, faz ainda muito pela FECEMA, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o que ela entende sobre a importância da FECEMA no desenvolvimento dos meios adequados de soluções de conflitos no estado de Santa Catarina e, por que não, com a inspiração para toda a região sul do país. Jordane. Boa noite a todos. Presidente João Matos, que alegria realizar esse evento contigo na presidência. Meu amigo César, estou cheia de emoção. Primeiro de te ver, há quanto tempo a gente não se vê, e nem preciso dizer que você é o cara, e não poderia ter pessoa melhor para receber essa homenagem em todos nós. Nós todos nos sentimos homenageados na tua pessoa, porque sempre seguimos o teu exemplo, sempre seguimos e admiramos a tua determinação, a tua energia, e você sempre foi e é um exemplo para todos nós. Amigo Asdrubal, que legal te encontrar aqui depois de tanto tempo e depois de tantas caminhadas, né, juntos. É também uma alegria poder compartilhar esse momento de festa com você e com todos os demais que estão aqui presentes, amigos queridos que às vezes estão perto e tanto tempo sem a gente se encontrar, os convidados. Então, muito obrigada a todos. E, olha, vendo a retrospectiva ali no vídeo, antes de começar o evento, ouvindo as palavras da Kátia, maravilhosa, hoje ela está muito inspirada, né? A mãe da FECEMA, ouvindo o João, e agora te ouvindo, eu fico pensando assim, do tamanho, da dimensão que a FECEMA tomou, e acho que nenhum dos integrantes, dos fundadores, imaginaria o ponto em que ela chega hoje aos 19 anos. Tem uma frase do Steven Dubner que eu gosto muito, que ele diz assim: quando todos diziam que era impossível, ele foi lá e fez. E é mais ou menos a história da FECEMA. Ali no ano de 2002, eu não participei da fundação, mas a Kátia e mais alguns que estão aqui presentes, que participaram, sabem que outros estados tentaram criar uma federação e não conseguiram. Então, hoje, segundo o Roberto, Adam, existem outras federações, eu não conheço, mas com certeza a FECEMA, durante muitos anos, foi a única. E uma das maiores características, se não a melhor característica da FECEMA, foi justamente o espírito de cooperação e colaboração que reuniu todas as filiadas. Porque, como você mesmo disse, Asdrubal, lá no início, tudo era muito novo, tudo era muito pequeno, e em Santa Catarina, particularmente, era um universo desconhecido. Certa vez eu falei isso no evento e uma pessoa ficou muito revoltada comigo, dizendo: não, mas a gente tinha aqui em Floripa uma câmara de mediação e arbitragem, fulano e fulano foram os que primeiro começaram. Nossa, e nós honramos e agradecemos a essas pessoas que vieram primeiro que nós. Mas o fato é que mesmo com a existência dessa ou dessas câmaras anteriormente, a própria lei de arbitragem, não se ouvia falar, não se conhecia, porque, como você bem explicou, eram entidades sob o guarda-chuva de uma outra entidade. Então, elas não apareciam, elas não tinham destaque e elas também não se expunham. Então, nós podemos, sim, considerar que o início dos métodos adequados de solução de conflitos em Santa Catarina se deu a partir desse trabalho intenso da FECEMA, de pegar na mão, literalmente na mão, as câmaras que foram sendo criadas ali a partir de 2001, 2002, 2003, e com elas realizar um trabalho de capacitação, de gestão, de orientação, porque
verdade seja dita, nós sabíamos muito pouco o que era arbitragem, o que era um processo, o que era uma cláusula, o que era uma sentença de arbitragem. Enfim, e isso tudo foi sendo construído, tijolo por tijolo. Eu e a Kátia não temos vergonha, a gente conta isso até com muita alegria, que nós fomos para São Paulo, passamos uma semana lá, para conhecer as câmaras, para saber como é que era o funcionamento, que tipo de pessoas usavam, quem eram os usuários, como que acontecia uma audiência, como que se dava uma sentença. Partimos do zero. E foi muito importante, porque com essa boa vontade, com esse querer que acontecesse, quando todos diziam que era impossível e que a lei não ia pegar e que isso não ia acontecer, nós construímos um caminho para a arbitragem e depois para a mediação muito sólido. E com uma peculiaridade, Asdrubal, muito interessante, que você também menciona aqui. Quando todos conheciam grandes câmaras, né, com expressivos processos e com causas envolvendo partes, né, de várias partes do mundo, Santa Catarina foi desenvolvendo algo muito diferente, que foi realizar as arbitragens domésticas, as arbitragens de todos os valores, de todos os tipos de conflito. E Santa Catarina passou a atender um nicho de usuários que não eram atendidos por ninguém. E quando isso começou a crescer e depois foram realizados os mutirões também, que pegavam uma faixa de pequenos microempresários que não conseguiam acesso ao judiciário, seja pelo custo, seja pela demora, e a FECEMA proporcionou, através do MECA, esse atendimento. Aí revelou-se, então, o DNA da FECEMA. Sim, ela veio para trazer para o Brasil uma nova roupagem para a arbitragem. Vamos esquecer esse negócio que a arbitragem é só para causas de grande valor, vamos esquecer que a mediação é só briga ali de vizinho, de família, porque mediação também atende outros tipos de demandas. E, com isso, a FECEMA ela se tornou autoridade não só em Santa Catarina. E nós sabemos disso porque hoje, em qualquer evento que nós participamos, em qualquer estado do Brasil, nós somos bem referendados, nós somos bem recomendados e somos elogiados, sim, pela forma como nós conduzimos as nossas câmaras, como os árbitros, como os mediadores atuam com lisura, com responsabilidade, com comprometimento. E é muito bom quando a gente ouve esse tipo de colocação, não recebendo como um grande elogio, mas como um reconhecimento por esse trabalho. Então, eu diria que a atuação da FECEMA, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, ela vem demonstrar que, primeiro, o trabalho cooperativo e não concorrencial produz muito mais frutos, que esse trabalho ele enriquece e complementa individualmente cada entidade, cada ser humano que faz parte dessa entidade. E como o nosso presidente muito bem mencionou, nós já estamos cumprindo o nosso papel diante dos ODS, dos objetivos estipulados pela ONU, para que seja realizado verdadeiro acesso à justiça com dignidade e com equilíbrio para todos. Então, não sei se eu consegui expressar tudo aquilo que realmente eu vejo de bom na FECEMA, mas eu acho que a FECEMA hoje é um modelo de associativismo, de gestão, para todo o Brasil. E as filiadas que têm o privilégio de compartilhar essa gestão e todo esse conhecimento, esse aprendizado que a FECEMA vem disseminando ao longo desses anos, é o motivo pelo qual as câmaras de Santa Catarina são consolidadas. Temos alguma com, acho que 2 décadas já de trabalho ativo,
E as mais novas que vêm já tem esse modelo e só vem agora atualizar e modernizar, né, o que sempre deve acontecer. Então, o trabalho da FECEMA é de uma riqueza sem fim. Obrigada. Jordânia, eu acho que você pensou uma característica assim, fantástica que a FECEMA teve, que foi exatamente de conseguir mostrar para a sociedade e até para as entidades e órgãos institucionais que atuavam com a arbitragem até o momento em que a FECEMA começou a ter a sua atuação, de que a arbitragem poderia ser ressignificada para outros nichos, para outras áreas, para outros portes econômicos. E eu acho que esse desafio a FECEMA apoiou as suas filiadas, as suas entidades associadas a empreender e mostrar que sim, é possível, apesar de um ou outro nariz empinado, daqueles que entendiam que só trabalhar com os grandes conflitos é que seria possível para a arbitragem e que qualquer coisa que dissesse o contrário seria fake news. Vocês comprovaram que não era fake news, não, que era verdade, que é possível, sim, aplicar a utilização dos meios adequados para conflitos domésticos, conflitos locais, conflitos de diversos segmentos e nichos de atuação, e que isso não implicaria em fazer um trabalho de qualidade duvidosa, mas implicaria em fazer um trabalho com, eu diria assim, com a adequação àquela realidade econômica, a realidade daquele segmento de negócio, mas que poderia ser feito com toda a seriedade, competência, se entregue um resultado também com toda a segurança jurídica necessária. Então, deu um pontapé inicial no desenvolvimento do empreendedorismo na área de mediação e arbitragem no Brasil, que fez com que a arbitragem pudesse se expandir para diversos outros locais do país, eu diria, pelos exemplos que a atuação das filiadas da CEFEMA com o apoio da FECEMA conseguiu proporcionar. E um cara assim que eu diria assim, bandeirante, que fez uma diferença brutal em levar a arbitragem para cada cantinho desse país, que eu não conheço ninguém que rodou mais esse país que esse indivíduo, e que dizia que era da área de tecnologia, mas ele já foi tão cooptado, tão transformado, que hoje é um cara dos masques que também entende de tecnologia. E aí é o Roberto Ada que tem que entrar nessa conversa, porque ele, não só por ter presidido a FECEMA, mas por ter estado com a FECEMA em todo momento e ter sido aquele elo que agrupa, que traz um, que traz outro, que faz um trabalho assim de bastidores fundamental e que fez realmente uma gigantesca diferença no desenvolvimento da FECEMA. Roberto, meus cumprimentos também pelos 19 anos da FECEMA, você merece também todo o crédito por esse trabalho que você desenvolveu, quietinho, mas no silêncio, fez muita coisa acontecer e eu sou teu fã, teu admirador, sabe disso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua jornada bandeirante em nome da FECEMA, dos elementos práticos do que vocês desenvolveram nos últimos anos e que tem ajudado as entidades filiadas a se desenvolverem também, e que agora a tecnologia, a gente está aqui usando ela, ou seja, agora então é dominante em tudo isso, e aí eu queria que você desse um olhar geral sobre isso, sobre o desenvolvimento da FECEMA e a atuação prática para ajudar as suas filiadas. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Asdrubal, a recíproca é verdadeira. Sou teu fã também, cara. A todos que estão aqui, não teria como nominar um por um, são todos, né, os participantes, ou ativamente, ou espectadores da FECEMA. Eu parabenizo todos por essa conquista de 19 anos, que realmente não é algo comum,
né? A gente dificilmente ouve falar que alguém tem 5, 10 anos, quem dirá 19. Realmente, a FECEMA está de parabéns. Mas a FECEMA não é nada sem seus filiados, né? FECEMA são os filiados. Então, quando a gente fala FECEMA, a gente fala de cada uma das câmaras filiadas à FECEMA, a cada uma das empresas, pessoa jurídica, cada uma das pessoas físicas filiadas à FECEMA. Todos nós somos FECEMA. E, de forma prática, respondendo a tua pergunta, Asdrubal, eu comecei aqui em Santa Catarina a entender, a aprender o que são os meios adequados de solução de conflito através da FECEMA. Antes disso, eu conheci uma Câmara que fazia tudo errado. E eu cheguei na FECEMA dizendo, eu tenho um sistema para câmaras privadas, e estava tudo errado. Foi a FECEMA que me ensinou a fazer certo, a começar certo. Estou vendo um monte de carinha rindo aqui, porque todo mundo acompanhou isso. Foi em 2006 o meu primeiro contato com as câmaras filiadas, e em 2007 a gente fez um trabalho gigantesco para criar um sistema interno padronizado de processos. Foi aí que eu vi que cada um tem um jeito de trabalhar diferente, com um objetivo comum. E, para ter uma ideia, em 2008, 2 anos depois, eu conto como, na verdade, 1 ano depois, porque foi só 2007, foi finalzinho de 2006 que eu conheci a primeira Câmara, 2007 a gente fez, 2008 eu estava indo para São Paulo para o primeiro encontro nacional do CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, e de lá, para que todos entendam a tua fala, né, de lá eu fui para o Brasil inteiro. Então, e sempre levando a FECEMA, porque foi a minha faculdade, né? O resto foi pós, mas a FECEMA foi a minha faculdade. E, de forma prática, o que eu vi que a FECEMA, ou seja, os seus filiados, o que eles fazem, porque a diretoria da FECEMA é toda formada por filiados, né? Não existe FECEMA sem seus filiados. Então, de forma prática, quais são as ações que a FECEMA fez? Na minha opinião, eu separo assim por disseminação dos meios adequados de solução de conflito. A FECEMA bate muito forte em seminário, né? A gente está aí, vamos lançar a 10ª edição do seminário, na revista catarinense de solução de conflitos, está na 8ª edição, aí, enfim, chamando gente do mundo inteiro, não é só Brasil, mas do mundo inteiro, para escrever sobre conciliação, mediação, arbitragem, negociação, ODR, enfim, tudo que tem a ver com resolução de conflitos. O mutirão, que foi dito pela Giordani, que busca realmente, de forma maciça, divulgar, e aí, para que os empresários experimentem, né, como utilizar os meios adequados em câmaras e assim por diante. O patrocínio e o apoio aos eventos, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil e no mundo, né? A gente sempre, FECEMA sempre apoia a divulgação, né, dos eventos. E aqui eu falo por mim, eu já fiz muitas palestras em faculdades, ainda na época do presencial, ir lá falar para os alunos o que é mediação, o que é arbitragem, o que é FECEMA. Então, eu vejo isso aproxima muito, né, os estudantes das câmaras, né, locais. Então, dizer que existe, dizer que eles devem estudar sobre isso, que eles devem abrir o olho, né, os olhos para esse novo mercado, essa nova forma, que não é tão nova para quem está no mercado, mas para eles é. E aí, para as filiadas, os eventos voltados para as filiadas, as palestras voltadas às filiadas. Então, a filiada chega lá no grupo da FECEMA e diz: o que é LGPD? De que forma a gente vai adequar as câmaras LGPD? Vamos achar alguém que entende sobre isso, vamos trazer lá o Rodrigo Bertier para falar sobre isso. O que é advocacia 5.0? Vamos chamar a Riciane lá para falar sobre isso. Então, sempre foi assim, sempre foi
a FECEMA sempre buscou compreender o mercado, né, compreender as dificuldades das suas filiadas, trazer quem entendia sobre isso, e aí, como a Jordânia mesmo falou, de forma cooperada, e uma coisa que o João Matos sempre defende, muito colaborativo, cooperado, a gente é mais fácil. Você, Asdrubal, é um exemplo disso. Eu te achei na internet, achei maravilhoso o teu trabalho do Momento Arbitragem, que divulgava, difundia, e cheguei para você e disse: o que você acha de vir para Santa Catarina falar sobre 5 câmaras de uma vez só, e sobre a FECEMA? E foi assim que você veio para Santa Catarina a primeira vez. Então, esse é o papel da FECEMA, juntar várias ideias, vários desejos, e achar aí quem possa falar a solução disso e assim por diante. A FECEMA também tem um papel muito importante, porém bem silencioso, que é o apoio, o auxílio técnico e jurídico em várias questões. Posso dar um exemplo aí para vocês? Existem câmaras que tentaram fazer o seu registro na junta comercial e não conseguiam, porque a junta comercial nunca tinha ouvido falar de uma câmara privada. E dizia: não, isso não é aqui. Aí essas pessoas buscavam a FECEMA fazia lá um parecer técnico, mandava para a junta, mostrava como é que funcionava, enfim. Nós travamos um desafio gigantesco em Santa Catarina com a súmula 01 da OAB de Santa Catarina, que proibia a participação dos advogados nas câmaras. E a FECEMA entrou com todas as pessoas técnicas possíveis que a gente podia aí juntar, encontrar. A gente foi atrás do Conselho Federal, da OAB, a gente foi atrás das comissões e fizemos um trabalho gigantesco, e com a comissão local também, a comissão, na época só tinha a comissão de mediação e arbitragem, hoje são 2. Então, a FECEMA auxiliou, né, e essa súmula foi editada, foi modificada, enfim, foi uma grande vitória para a FECEMA. Os termos de parceria que a FECEMA fez, né, com conselhos de classe, como, por exemplo, o CRC, o CREA, o CRECI e o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A gente tem um termo de parceria justamente para fazer ações juntas. Enfim, eu sempre vejo a FECEMA dessa forma, uma união de pessoas interessadas num objetivo e que se ajudam. E quanto mais a gente puder disseminar, melhor. Tá aí, eu deixo a palavra com você. Um bom evento para a gente. Roberto, você destacou muito bem essa força coletiva, né, que a Jordânia já tinha também comentado, do espírito cooperativo, de todos estarem engajados no desenvolvimento do bem comum, exatamente por ser um grupo de pessoas de bem, né, mulheres e homens de bem, que querem empreender no segmento, mas que não querem apenas empreender sob o ponto de vista de fazer um negócio financeiramente viável, mas que querem fazer um negócio financeiramente viável, mas que, de fato, contribua com a sociedade, prestando um serviço de resolução de disputas com toda a ética, seriedade e qualidade. E essa bandeira que a FECEMA abraçou, lutou para vencer obstáculos, para juntar a força do coletivo e conseguir fazer muito mais do que cada um faria sozinho, ou mesmo que fosse olhar a soma de todos, sempre seria menor do que a soma do conjunto. E é esse conjunto, então, que, por todos esses exemplos práticos que você demonstrou, e eu me lembro bem, quando você falou da súmula aí de Santa Catarina, da OAB de Santa Catarina, que eu participava da comissão do Conselho Federal, e esse assunto chegou via FECEMA na reunião do Conselho Federal, e a gente abraçou a ideia e colocamos lá também interlocutores da própria Comissão Federal para ter voz lá no dia da discussão, do debate, junto à OAB, e poder contribuir também para que essa posição pudesse ser modificada e representando uma vitória importante. Então, é só um pequeno exemplo para demonstrar que, de fato, isso tudo fez muita diferença. Mas agora a gente precisa também dar voz e ouvir a razão de ser da FECEMA, que são as entidades filiadas às câmaras de mediação e arbitragem. A gente vai começar conversando com a CAMAF,
que eu não estou vendo aqui na minha tela, porque a tela não mostra todos os vídeos, mas acredito que esteja aqui com a gente, o Dr. Rodrigo Leão Gonçalves, aí, o presidente da CAMAF, para poder conversar com a gente. Dr. Rodrigo está aí? Estou aqui. Dá um oi aí para mim. Boa noite. Tá, joia. É porque na minha tela não aparece, então por isso que eu perguntei. Para a gente falar, então, um pouquinho sobre a CAMAF, os serviços que ela presta, no presencial, no online, e de que maneira a pandemia impactou e o que a tecnologia, que acabou sendo abraçada por todas as pessoas na pandemia, para que a vida pudesse seguir em frente, né? De que maneira tudo isso acabou fazendo desse momento particularmente difícil para o mundo e para a sociedade, algo construtivo e em desenvolvimento nos meios adequados de tratamento dos conflitos, na perspectiva da CAMAF. Então, boa noite a todos. É uma honra estar aqui, podendo falar pela CAMAF. Hoje eu me encontro presidente da instituição e a gente enfrentou esse período de muito desafio, entendendo que a gente precisava se desenvolver também. E, para isso, a gente já tinha por objetivo implantar o sistema do Adam como a plataforma que ia nos atender às nossas necessidades. E, então, através de muitas reuniões, muito debate, a gente conseguiu implantar e chegar em consensos para que a gente pudesse estar oferecendo esses serviços, né, à sociedade, aos interessados. E isso aconteceu gradualmente, porque a gente entendia que existia ainda a possibilidade de fazer um atendimento misto, né? Não só online, como presencial. Era o objetivo. Mas aí, com a pandemia, a gente viu que se tratava de algo muito sério e que a gente precisava cuidar da saúde de todos. E então a gente passou a usar somente da forma online, né? E isso fez com que a gente percebesse que era muito importante esse passo que a gente estava dando, em razão de que a gente, além de diminuir drasticamente o risco de ser contaminado, a gente conseguia ainda prestar um serviço de qualidade e aumentar até a qualidade, a rapidez, enfim, todos os passos que a gente precisava dar para satisfazer as necessidades das pessoas que procuravam a Câmara. E, com isso, a gente percebeu também que houve uma economia, né? Nesse serviço prestado. A gente também dispunha de um local físico, a gente acabou diminuindo esse espaço, e tudo que envolvia consumo desse espaço também a gente acabou diminuindo, fazendo com que a gente, além da agilidade, da facilidade de encontrar as pessoas, a gente também passou a economizar mais e a gerar mais benefícios, né? Então, foi muito importante esse passo, e hoje a gente está funcionando de forma totalmente online, e a gente também está conseguindo muita agilidade na solução dos conflitos e também no atendimento aos nossos colaboradores, enfim, todas as pessoas envolvidas. Ficou bem mais fácil de poder se encontrar e resolver as questões. É isso. Obrigado, Rodrigo. Muito bom aí o seu depoimento, muito bom o seu depoimento, registrando aqui a transformação para o mundo digital, a utilização das ferramentas online, tanto do Roberto quanto outros recursos tecnológicos que acabam nos simplificando a utilização, aproximando as pessoas,
ao mesmo tempo em que também economiza recursos, otimiza o tempo de todo mundo, e as pessoas acabaram desmistificando um pouco dos preconceitos, né, da resistência que tinha à utilização de soluções digitais, por força imperativa do momento singular em que se vive, mas que a boa aplicação dessa atividade, naturalmente conduzida com muito zelo e responsabilidade pelas entidades filiadas, acabou fazendo ver que, sim, é possível utilizar, sim, é possível economizar tempo e recursos, e vai funcionar de uma maneira muito adequada, ou que não necessariamente vai excluir a utilização no mundo presencial, já que estamos aí caminhando pouco a pouco, no sentido de também voltar às atividades presenciais um pouco mais efetivas, ou seja, sem excluir o mundo presencial, mas incluindo um mundo digital online mais efetivo. Então, parabéns ao Rodrigo aí pelo depoimento. E a gente quer conversar agora com a Camesc, de Itajaí, o representante, doutor Christian Carbajal, poder falar um pouquinho para a gente sobre como a Camesc está participando e colaborando com a regionalização e a descentralização da arbitragem no Brasil e também no plano internacional, como isso está se desenvolvendo. Boa noite, me escutam bem? Sim, Christian. Bom, muito obrigado. É para mim um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um advogado e no mundo da arbitragem estrangeiro. De alguma forma, isso dá uma perspectiva um pouquinho diferente e eu espero contribuir. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à FECEMA pelo convite, ao presidente João Matos, ao professor Asdrubal Júnior, a Jordana Frenick, e a todos vocês. Efetivamente, eu acredito que é possível ver o papel da Camesc. Eu estou faz 2 anos como diretor de arbitragem da Camesc, mais ou menos 25 anos na arbitragem no meu país, no Peru, que se desenvolveu muito desde o ano 92. Lá fui secretário-geral da Câmara de Comércio de Lima e fui convidado por Jair Bondis, teve a gentileza, e tem sido muito, muito interessante ver, apesar da pandemia, desse período tão difícil, especialmente 2020, 2021 começou a mudar, começou a crescer novamente, aos poucos, a arbitragem e as conciliações também. E eu vejo, de um olhar objetivo, um pouco por fora, comparado com outras experiências de outros países, sem dúvida, Santa Catarina, fora do eixo tradicional dos anos 90 para cá, Rio, São Paulo e talvez Minas Gerais, sem dúvida Santa Catarina tem um papel, tem crescido muito nos últimos anos, e a FECEMA, junto com a atividade de cada uma das câmaras, tem feito este papel. Há uma maior integração em eventos nacionais da Camesc, também junto com câmaras arbitrais brasileiras tradicionais deste eixo, digamos, maior protagonismo, melhores serviços, uma melhoria nas práticas arbitrais que são uniformes, né? Eu sempre menciono, na parte da internacionalização da Camesc, eu sempre menciono nas reuniões que temos no diretório, que a arbitragem é uma das áreas do direito mais universais e mais uniformes. Então, muitas coisas podem ser aprimoradas, mas também é necessário uma integração com o mundo exterior e aprender das práticas de fora. Um pouco a lei modelo, sabemos, inspira a todas as jurisdições. Então, creio, e eu tenho 10 anos em total, neste período 3, mas 10 anos em total no seu país, no Brasil, que é parte já do meu espírito, desde a adolescência, e eu vejo uma necessidade grande, e nesse caminho está o Brasil de se integrar. E um pouco quando eu ingressei aí, eu mencionei a necessidade de integrar árbitros estrangeiros, temos feito isso muito, integrar a mais árbitros de outras regiões do Brasil nessa linha da regionalização e a descentralização, e isso também tem sido feito. Temos assinado muitos convênios nestes 2 anos, apesar
da pandemia, de parceria com interessantes e importantes entidades, câmaras ou instituições arbitrais de outros países, como o IPA, Instituto Peruano de Arbitragem. De fato, a Roberto, que está aqui presente, convidamos, em plena pandemia, um pouquinho antes da pandemia, fizemos um evento, Instituto Peruano de Arbitragem, IPA-CAMESC, onde participaram, e foi muito interessante esse diálogo em 2 idiomas, português e espanhol. Estamos por fazer outra atividade com Panamá. Panamá é rico em arbitragem também, muito investimento estrangeiro, né? E com Colômbia, Bogotá também tem, e temos parceria com eles. Enfim, lhes menciono, por exemplo, o tema de arbitragem e contratação pública, aqui no Brasil, normativamente já estava faz alguns anos, mas começou a funcionar agora, 2015, para cá, com mais atividade. Em outros países tem um pouco mais de tempo. No Peru, desde o ano 98, a arbitragem com o Estado é obrigatória. Então, aí tem um campo de intercâmbio de experiências muito interessante. Arbitragem com o Estado, arbitragem em matéria de expropriação, por exemplo. No Brasil ainda é teórico. No Peru já temos arbitragem expropriatória faz 10, 15 anos, por exemplo. A relação poder judiciário e arbitragem tão conflitiva em alguns momentos, de tão cooperação em outros momentos. Também dá para aprender muito. Eu escutava também da FECEMA, todo este processo de evolução da FECEMA, que eu parabenizo nesse 19º aniversário, e eu pensava, ao mesmo tempo que eu escutava, se não existem iniciativas de integrar confederações de outros países também, quanto pode se aprender com isso, né? Uma federação de câmaras de arbitragem da América do Sul, por exemplo, por que pensar que isso é impossível? Começando com o Mercosul, que é mais próximo, Argentina, Uruguai, Paraguai, para o Brasil. E com certeza em outros países também existem federações similares e é possível fazer essas sinergias. Um tema que eu devo mencionar também, que é muito interessante, vocês devem ter ouvido falar do CIARB, o Charter Institute of Arbitrators, que está com muita atividade no Brasil, e é muito interessante como, através do CIARB, é possível integrar a arbitragem no Brasil, e estamos um pouco nisso com a CAMESC colaborando, né? Temos também, com isso vou concluir, projetos de fazer MUTs binacionais ou trinacionais, né? E eu, obviamente, por ser peruano, fazer um MUT que envolva a principais universidades do sul do Brasil, com o Peru, eventualmente com o Chile, que tem contato. Esse tipo de atividades, eu acho que só ajudam, só integram, e um pouquinho eu queria aqui compartilhar com vocês o que eu tenho tentado trazer à CAMESC, que eu vejo que tem crescido muito. Eu acredito que já é uma das principais, sem dúvida, em Santa Catarina, e, obviamente, muito por aprender ainda, junto com todos vocês. E bom, é isso. Muito obrigado e feliz de estar aqui compartilhando com todos vocês. Obrigado, doutor Christian. Muito bacana a experiência da CAMESC aí, e sobretudo, essa parte de desenvolvimento e internacionalização, a provocação que você acabou de fazer também para a FECEMA, por que não buscar a integração com outras federações de outros países e ter um diálogo de integração. Acho que essa é uma bela provocação, e como a Jordane falou lá atrás, né, quando a pessoa não sabe que é impossível, vai lá e faz, ou seja, esse é um caminho que a própria arbitragem é inspiração de tudo isso, né? Porque ela vem de modelos internacionais, de uma lei, um CITRAL que inspira diversos países para procurar exatamente ter algum tipo de padrão, ainda que não uma definição hermética de que tem que ser tudo exatamente igual, mas algum tipo de padrão que permita uma integração internacional e as relações internacionais e comerciais que aí se desenvolvem. Então, a CAMESC está de parabéns. A provocação, acho, foi muito bem recebida. O doutor João já deu uma mexida ali na cadeira e falou: opa, temos que fazer alguma coisa sobre isso também. Que legal. Então, vamos em frente. Vamos conversar agora com a Câmara de Brusque, né, com o diretor, doutor Marcos Gabriel da Silva, falar um pouquinho sobre... perdão, que eu pulei aqui a Câmara, perdão, pulei uma Câmara aqui antes da de Brusque. Vamos conversar com a Câmara
de Palhoça, da CDL de Palhoça, e conversar um pouquinho aqui com o Vanderlei Raulino da Silva, o diretor de arbitragem da Câmara de Palhoça, sobre que medidas que a FECEMA está tomando junto ao Ministério da Justiça, a CCJ e a OAB para que haja maior engajamento das universidades e dos advogados na utilização das câmaras de arbitragem e mediação antes de judicializar as lides. Esse é um ponto que merece um acompanhamento muito próximo do processo legislativo como um todo, para que não aconteçam alterações que coloquem em risco o desenvolvimento dessa área e, ao contrário, que possam acontecer ajustes e aperfeiçoamentos que materializem ainda mais a ideia da utilização dos meios adequados antes do ajuizamento de qualquer demanda, até mesmo um caminho, por que não, obrigatório, de se fazer alguma tentativa nesse sentido. E chama a atenção para vocês que, nesses cochilos que se pode ter, agora, recentemente, saiu uma lei federal, que é a lei que trata sobre o endividamento do consumidor, o superendividamento, etc., e que tratou sobre negociação, e que lá, no meio dessa lei, veio um presente de grego, né? Um cavalo de Troia, que foi uma regrinha lá que colocou que inibe a criação das cláusulas de conciliação ou mediação que obriguem o consumidor a tentar, e que isso seria considerado uma cláusula abusiva. Então, isso é só para chamar a atenção, lançar luz sobre a preocupação desse acompanhamento que o doutor Vanderlei vai destacar para a gente. Boa noite a todos, né? Centro de Palhoça, a nossa Câmara, a Câmara criada dentro da CDL de Palhoça, e é uma Câmara nova, né? Que, tecnicamente, começou em 2006, graças ao apoio do Josué, né? José Matos, nosso presidente na época. Criamos a Câmara ao inverso, né? A nossa Câmara foi criada de trás para frente, começamos com conciliação, depois com mediação, agora estamos trabalhando já com a arbitragem, né? Com questões culturais que aconteceu na CDL, então invertemos até para que solidificasse, desse um apoio muito grande e assim, e não colocasse em risco o crédito dos empresários, né? Então tomamos esse cuidado. Temos um grande problema ainda na OAB de Palhoça, por isso que eu coloquei essa questão, tá? Por exemplo, nosso presidente não permite, nosso presidente da subseção não permite que a gente crie uma comissão de mediação na OAB de Palhoça, é proibido, tá? Não, toda vez que a gente tenta criar, ele bloqueia. Já falei com o presidente da nossa regional e não tem jeito. Por isso, eu fiz essa pergunta. Então, só por isso, também como o professor falou, né? O meu receio é que o judiciário, com receio dessa questão de que a ampliação das câmaras, como está ocorrendo, inibe o nosso trabalho. Tá? É um receio muito grande que eu tenho. Inclusive, como é que eu vou falar para vocês assim, ó, no dia a dia que percebe, né? Falando com os embargadores, a gente sabe que tem um receio com isso aí. É uma necessidade muito grande da FECEMA, que tem já uma penetração política maior, de trabalhar junto com os órgãos, né, e buscar essa ampliação, né? Porque muitas ações, até pelo CPC, deveriam ter primeiro uma conciliação, né? Então, essa conciliação poderia ser feita lá na questão privada, não teria necessidade de ser judicial, né? Corpo do judiciário. Isso não tá, eu não vejo isso acontecer, sabe? Nós fizemos agora um convênio com o tribunal, o juiz de Palhoça permitiu a gente trazer para a Câmara a mediação do setor da família. Então, nós estamos em uma experiência ali, né? E eu mostrei para o juiz, assim, doutor, se a gente faz a mediação antes, encaminha lá para lá, de repente não vai ter nem o processo.
E assim, já tem bastante processo correndo encaminhado pelo tribunal para a nossa Câmara. Mas é pouca coisa, tá? E eu não vejo assim, o que eu estudo, o que eu pesquiso com relação às câmaras, eu não vejo, né, ou as federações, como a gente está falando, eu não vejo esse tratamento junto com a entidade lá principalmente da CNCJ, né, dessa busca, dessa ampliação da Câmara com relação às próprias leis, a modificação das leis que não sei nem que obrigue, mas que abra um espaço para que o judiciário permita, né, ou assim, olha, é preferível você entrar lá primeiro numa mediação, ou, né, e traga, se não houver o acordo, traga aqui para o judiciário. Porque o judiciário hoje está bloqueado, está praticamente num bloco, amarrado, os processos não andam, não tem agilidade. Com a pandemia foi mostrado para nós aí que o judiciário fechou as portas, era só online, não tinha acesso a nada, não tinha acesso a falar com o juiz, não tinha acesso a falar com o procurador, não tinha acesso a nada. Então, eu acho assim, não só com o receio, como o professor falou, de bloqueio, mas o trabalho de ampliação, de convencimento. E também faltou ali na minha colocação uma questão que a gente faz pouco, que é propaganda. A mídia, né, nós utilizamos a mídia, assim, eu acho que aquém daquilo que deveria ter utilizado para chamar as pessoas para a utilização da Câmara, para convencimento dos empresários, convencimento dos advogados, que é bem pouco, assim, não sei como é, não sou professor, não atuo muito na parte das universidades, né? Mas eu não sei como está assim, o estudo, a orientação para que os alunos, ao sair da universidade né, e vão se tornando advogados, que buscam as câmaras, em vez de buscar primeiro o judiciário, que busquem primeiro no setor privado, né, que é uma agilidade maior. E eu não, assim, peço desculpa a todos, mas eu não vejo esse trabalho hoje. Era isso. Certo, muito obrigado, doutor Vanderlei. Eu acho que a provocação é muito válida e esse é um assunto que não pode morrer mesmo, tornar a discussão de passar antes de ir para o judiciário, para uma tentativa de autocomposição, é algo que deve ser sempre pauta de discussão, de projeto legislativo nesse sentido, além, naturalmente, de cada vez mais prospectar na formação dos profissionais a utilização desse caminho que o Conselho Federal da OAB fez recentemente ao conseguir conquistar a alteração das diretrizes curriculares do curso de Direito. Nós vamos agora conversar com a Câmara de Brusque, finalmente, o doutor Marcos Gabriel, que eu havia anunciado anteriormente, para a gente falar um pouquinho sobre como é que foi criada a Câmara de Brusque, que tipo de demandas ela recebe mais habitualmente. Ok. Tá bom. Só vou fazer uma correção, é Wilson Schneider, o representante da Câmara aqui. Ah, é? Tá bom, Roberto. Então me perdoe, pecado. Asdrubal, tudo certo, tudo certo. No meu script aqui estava o Marcos Gabriel. Mas o Marcos está aqui a poucos metros ao meu lado, né? Ele está nos acompanhando, ele é um árbitro, um dos mais recentes ingressos na nossa Câmara, né? É hoje nosso diretor administrativo, né? Mas para falar da velha guarda, tinha que ser o mais velho, né? Então, depois o Marcos vai falar um pouquinho conosco também sobre os projetos da Câmara de Brusque. Bom, com muita honra, sou sócio fundador da Câmara Arbitral de Brusque, juntamente com o seu César, né? E juntamente com o seu Nildo Pereira, em memória, né? Que é um dos protagonistas, um dos fundadores da FECEMA. Aliás, se não me falha a memória, a ideia foi do árbitro de Brusque, seu Nildo Pereira, para iniciarmos uma federação que hoje é a FECEMA, né? Então, tá, a Câmara de Brusque, já comemorando 20 anos, né? Ela começou com mais ou menos 40 sócios que fizeram cursos ministrados pela SB lá de Erechim, né? E esse quadro de sócios, ele foi se mantendo por um tempo, depois foi diminuindo, foi se qualificando,
Quando você faz um curso desse, não sabe direito o que é, né? Então, há um filtro natural. Hoje, temos 12 árbitros sócios atuantes, né? E, na sua grande maioria, advogados, né? Por uma sorte ou não, estamos estabelecidos no mesmo endereço desde a fundação, há 20 anos, no centro da cidade de Brusque, né? Me permitem até uma saudação especial para os colegas de pós-graduação, Cátia, Giordani, Eduardo, né? E outras pessoas com quem a gente trabalhou na época que já fui presidente da Câmara, por 5 anos presidi a entidade brusquense, né? Então a gente participou uma época mais ativamente, né? Hoje a gente tem que dar vez para o sangue novo aí, uma galera que está tocando muito bem a nossa Câmara, né? Lembro ao Roberto aí que antes dele implantar o gerenciador, cara, eu acho que a gente trabalhou com o sistema DOS. O pessoal que está chegando agora, gente amada, nós tínhamos os textozinhos lá que tinha que copiar e colar, não tinha que, o sistema não puxava nada, né? Lembro com saudade das visitas intermitentes do Roberto à nossa Câmara, eu acho que foram 9 meses, né? Nos acompanhando nas audiências, né? Para quê? Para que hoje esse gerenciador, né, tivesse o sucesso que tem, e merecido. Estava aqui comentando com o Marcos, hoje o Roberto está bem? Ele disse, está, e merecidamente, e trabalhou muito, né? Então, legal. Mas a gente foi avançando, né? Os sistemas se atualizando. Lembro que todos os pagamentos no começo eram feitos na Secretaria da Câmara, então até a gente mudar isso para boleto, sistema financeiro, gerar boleto, não gerar, foi um trabalhão enorme, né? Hoje estamos fazendo audiências online, né? O Dr. Marcos vai falar de um outro projeto que já estamos quase que implantando, está praticamente tudo pronto, né? Então, assim, pessoal, a Câmara de Brusque é firme, forte, eclética, né? Idealistas, e menciona aí o idealista número 1 da nossa Câmara, seu César Diego, tá? Se hoje a nossa Câmara está onde está, muito se deve ao trabalho dele, né? Ele tem o mérito, né? De muitas conquistas. Não digo todas porque sempre é uma equipe, né? Mas tá. Hoje o nosso foco como processos está mais focado em locação. Nós temos grandes centros comerciais de Brusque, a maioria deles já tem inserido a cláusula da arbitragem. Então, o nosso nicho maior está nesses centros comerciais, condomínios, né? Muita coisa na área da construção civil, né? E na área de prestação de serviços também tem bastante coisa aí, contabilistas, dentistas, que também resolvem os conflitos através da nossa entidade. Dito isto, passo a palavra ao Dr. Marcos para falar um pouquinho dos projetos aí da nossa Câmara como nosso diretor administrativo. Obrigado, Wilson. Tomo licença aqui para o professor, mas quando fomos convidados a falar um pouco sobre a Câmara e um pouco das experiências vividas, não tinha como não convidar alguém mais experiente para falar, e o Wilson é a pessoa ideal para estar expressando o que é a Câmara, qual é o espírito da Câmara, e eu, como jovem árbitro, aí, dou vez a quem tem esse conhecimento, essa experiência. Mas só dando o adendo, sendo bem rápido, por conta do tempo também, a Câmara, como a CAMAF, o presidente tinha expressado, a gente sentiu bastante dificuldade com a questão da pandemia, a inclusão de audiências online, acolher assinaturas eletrônicas ou assinaturas digitais. Muitos dos usuários da Câmara são pessoas físicas que não vinham representadas por advogado, então surgiu uma dúvida como trazer a segurança jurídica, que é essencial para a mediação e para a arbitragem, porque é necessário que saia da Câmara um título executivo, né? E essa segurança ela se torna essencial. Então surgiram muitas dúvidas, foi até levado em uma reunião na FECEMA essa discussão sobre assinatura digital, assinatura eletrônica, foi
foi feita uma comissão para debater e discutir, porque a segurança jurídica ela é basilar na mediação e na arbitragem, porque sem ela, os usuários, já é difícil alterar a cultura, né, para que a mediação e arbitragem ela seja utilizada no país. E sem a segurança jurídica, certamente isso não iria acontecer. De outra forma, também, para terminar, nós estamos implantando na Câmara também, para a prestação de serviço aos usuários, além dos boletos, como o Wilson falou, que hoje são possíveis efetuar o pagamento os usuários podem fazer acordos e contar com essa prestação de serviço da Câmara, também através do cartão de crédito, cartão de débito, é outra ferramenta que estamos implantando na Câmara, e assim, havendo um acordo, é possível que o usuário faça o pagamento através do cartão e a Câmara faz os devidos repasses com os devidos descontos dos serviços que eventualmente ela tem que arcar. Então, são formas inovadoras que a mediação e a arbitragem ela não pode se furtar, porque justamente é o Poder Judiciário, que é o nosso contraponto, ele traz essa demora e todas essas questões envolvendo a demora da prestação jurisdicional. A gente tem que encontrar um contraponto e um atrativo para que os usuários nos procurem as filiadas da FECEM, enfim, e que possa crescer a mediação e arbitragem no país. E justamente eu acho que a inovação é um dos caminhos. Tá? Queria ser bem breve, agradeço pelo tempo e... Muito obrigado, Wilson, muito obrigado, doutor Marcos, satisfação aqui ouvir as novidades aí introduzidas pela Câmara de Brusque e também conhecer um pouco da história da pedra fundamental aí da criação da própria FECEMA. Vamos conversar agora com a Esfera de Curitiba sobre o doutor Marco Cunha, né, que é o secretário institucional da Câmara, Esfera, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a preocupação em relação à criação de legislação local, municipal, estadual, decretos, etc., que tratam sobre a arbitragem, a preocupação de que isso, de alguma maneira, possam criar situações colidentes, conflitantes ou até mesmo esdrúxulas. Ele vai comentar um pouquinho para a gente sobre essa ideia. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar e perceber que existem pessoas envolvidas nesses projetos de arbitragem e mediação há tantos anos. Eu acabo de ingressar nessa carreira aí, na defesa desses princípios aí, dos métodos alternativos de solução de conflitos. Então, fico bastante impressionado e satisfeito em saber que existem pessoas de grande qualidade já envolvidas nessas iniciativas há tanto tempo. Eu passei fiz agora uma parceria com a Esfera, assumi ali o cargo de secretário de Desenvolvimento Institucional, que tem como foco principal a mobilização de parcerias para angariar recursos financeiros, a fim de profissionalizar a nossa gestão, sustentar a instituição e realizar projetos definidos no planejamento estratégico. A área abrange a captação de recursos, o desenvolvimento de um núcleo de negócios para a oferta de serviços, né? A gente tem a ideia ali de desenvolver e implantar planos de captação de recursos e negócios, definindo estratégias e públicos de acordo com o objetivo da Esfera. A gente está desenvolvendo projetos no sentido de participar junto às administrações públicas, tendo em vista agora a possibilidade que a lei trouxe nesse sentido, né? E uma das coisas que me chamou a atenção e que eu gostaria muito de colocar como uma questão para todos aí é essa. A gente sabe que, a partir desse momento que a lei trouxe a possibilidade da municipalização da utilização da arbitragem e da mediação, a gente vai se deparar com legislações diferentes em cada um dos municípios, né? Eu fiz um pequeno trabalho comparativo e, por exemplo, percebe-se que a lei mineira traz diferenças se comparado à lei da cidade de São Paulo, que traz outras diferenças se comparado à lei
elaborada no estado de Goiás e assim por diante. Então, na verdade, essa é uma preocupação que nos ocorre aqui, e eu gostaria, na verdade, de lançar essa pergunta ao professor, no sentido de imaginar se a gente não está correndo um risco aí, por conta dessa possibilidade legislativa de cada município, de a gente passar a ter legislações conflitantes até, ou com alguns parâmetros inconstitucionais, o que pode levar até a uma eventual inconstitucionalidade dessas leis, né? Doutor Marco, muito obrigado aí por sua participação. Eu acho que o tema é intrigante, sim. Há, sim, preocupações no horizonte, podem existir muitas diferenças de uma localidade para outra, mas temos sempre que ter um olhar positivo em relação a tudo isso. Então, o olhar positivo é essas diferenças podem servir para multiplicar as boas práticas e a gente ir aprimorando e percebendo aquelas que são mais apropriadas, mais adequadas, para que o próprio caminhar permita depois os ajustes legislativos em cada localização para que se ponha, então, o melhor caminho. Então, vamos dizer, é um conjunto de experiências que, sendo observada e cuidada, vai ter, sem naturalmente perder a observação de que podem ter riscos nesse horizonte, podem ter perigos a serem tratados e cuidados, mas, de toda maneira, eu acho que o conjunto de experiências vai permitir o aperfeiçoamento e, naturalmente, todo mundo quer o que funciona melhor. E vão ser abandonados aqueles caminhos que não forem os mais felizes para serem acolhidos aqueles que forem mais adequados. Então, essas experiências, sendo observadas de uma maneira geral, acabam gerando um exercício de quase que de incubar ideias, de naturalmente selecionar elas no momento seguinte. Então, com esse olhar positivo. Vamos conversar agora com o Roberto, que vai falar um pouquinho sobre as novidades tecnológicas, né? Para nos apresentar um pouquinho sobre essas ideias. Roberto. Bom, Asdrubal, a ideia é o seguinte: como é que a tecnologia pode auxiliar os meios adequados de solução de conflito? E, na minha opinião, cada vez mais pessoas estão conectadas à internet, fazendo quase tudo por seus smartphones, smart TVs, tablets, notebook, computadores, enfim. Então, a pergunta que fica é se a tendência é consumir produtos e contratar serviços de maneira online, sempre buscando os melhores preços, os melhores fornecedores, as melhores condições, os melhores prazos. Por quê? Para resolver conflitos, essas pessoas são obrigadas a estar em um ambiente presencial e, pior, em um lugar que elas não escolheram para isso. Então, quando utilizada de forma inteligente por instituições e profissionais experientes, direcionada aos interesses comuns, a tecnologia maximiza os benefícios já oferecidos pelos meios adequados de solução de conflitos, proporcionando ainda mais vantagens na autonomia das partes, na celeridade do procedimento, na economia dos recursos, na imparcialidade dos conciliadores, dos mediadores e árbitros, na flexibilidade dos horários, na acessibilidade para a participação em qualquer lugar, na informalidade do ambiente, segurança e sigilo das informações. Isso resume tudo. Microfone desligado aqui. Muito obrigado, Roberto. Veja, tecnologia tem isso, tem que estar atento a todos os detalhes. Mas é muito bom saber que a tecnologia tem sido um alento para toda a sociedade, né? Que conseguiu seguir em frente, apesar das necessidades de distanciamento, isolamento e quarentena e tudo mais
que aconteceu nesse já longo período que vivemos de pandemia, mas que nos fez descobrir o quanto ela pode ser realmente incorporada no nosso dia a dia, também na área de resolução de conflitos. Então, muito bacana isso. Vamos conversar um pouquinho agora com a Jordane Flenick, que vai contar para a gente um pouquinho sobre a criação da Conversátil e os diferenciais dela de mercado. Jordane. Obrigada, Asdrubal. A Conversátil, ela acho que surgiu de uma forma inversa. Geralmente, o que nós vemos são câmeras sendo criadas a partir de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que faz um curso, que participa de algum evento ligado aos MASCs e se empolga e toma aquilo como um norte para a sua vida. E a Conversátil, por um movimento do universo, reuniu um grupo de pessoas, de profissionais, que já tinham uma história, que já tinham uma bagagem muito grande, ou na mediação, ou na arbitragem, ou na negociação. Então, profissionais muito experientes, que já, na sua plenitude, digamos, no seu auge do conhecimento e da vivência, se reuniram para oferecer um serviço diferenciado. Quando eu falo um serviço diferenciado, é na expertise mesmo, daquilo que cada um dos sócios tem de melhor. Né? Simone Medeiros, Luciana Correia, numa trajetória linda da mediação, Giovanni Facchini e o Vantuir Grave, acho que só o Giovanni que não está aqui, numa carreira de negociação e mediação também, e eu e a Kátia. Pode falar, Kátia, quantos anos na lida da arbitragem, né, com uma experiência muito boa também. E, de início, até a Conversátil surgiu para ser apenas um centro de mediação, mas a demanda pela arbitragem e pela negociação veio logo em seguida e nós tivemos que encarar. E esse conjunto de experiências e de expertise tem feito um trabalho fantástico, assim, com muita maturidade e, claro, muita responsabilidade, né? Mas, acima de tudo, com uma visão, com uma experiência de vida que nós conseguimos passar para os usuários, né, e ter um retorno excelente, principalmente, né, na área dos acordos. Nós chegamos a ter, dentro da arbitragem, um índice de 100% de acordos durante um bom tempo. Depois, lógico, vão surgindo demandas mais complexas, né, mas e uma outra coisa importante que nós fazemos também são as avaliações pós-arbitragem, pós-mediação, com 100% de satisfação dos usuários. E eu diria também que a Conversátil ela tem uma forma de gestão muito inovadora, algo que muitas câmaras lá atrás assim, apanharam no sentido de quererem trabalhar com muita paixão, com muito entusiasmo, mas pouca visão de negócio. Então, logo que a Conversátil foi criada, e agora em maio ela completou 3 anos, mas logo que ela foi criada, nós já iniciamos uma mentoria, passamos por um processo de coaching bem profundo, e fomos estudar várias áreas, como a área tecnológica, marketing digital, LGPD, advocacia 5.0, é uma equipe que não para de estudar, de se atualizar. E, para nossa honra também, conseguimos o credenciamento do Tribunal de Justiça. Em Santa Catarina são, atualmente, acho que só 3 câmaras credenciadas. Já realizamos trabalhos para o Tribunal de Justiça. Estamos aí com projeto de lei, como nosso amigo, acho que, da esfera, né, que mencionou das leis municipais. Então, aqui estamos desenvolvendo uma lei e vejo que, com o tempo, isso vai se adequar. Não vou dizer que todos os municípios vão ter a mesma idêntica lei, mas
vão se assemelhar muito, porque cada região, cada município tem alguma peculiaridade, então isso há de ser considerado também. Mas são movimentos que a Conversátil tem participado, tem feito com associações de classe também, e isso tem fortalecido ainda mais, não só o nosso trabalho, mas como a própria federação, pois aonde vamos, levamos também o nome da FECEMA, e vemos que a Conversátil é uma empresa que tem muito a entregar para os usuários da mediação e da arbitragem. Ô, Jordânico, muito bacana saber da criação da Conversátil e a sua experiência diferenciais. Eu tenho acompanhado o belo trabalho que vocês estão fazendo, né? Cada temporada que vocês lançam, eu fico ali na expectativa, animado para assistir, aplaudir, muito bom, parabéns para vocês. Agora a gente vai conversar aqui com a Camasc, né, do sul de Santa Catarina, de Tubarão, com a Luciana Savi Pacheco, que vai falar um pouquinho sobre aquele profissional que é elo para a prospecção de negócio e desenvolver cada vez mais o crescimento e fortalecimento da arbitragem no país, que é o advogado. Então, Luciane, por gentileza, fale um pouquinho para a gente sobre a importância do advogado na resolução de conflitos. Vai ser um vídeo, Asdrubal. Vai ser um vídeo, Não, né? ela entrou. Que o Roberto me falou que ela tinha entrado. Entrou, ela está ao vivo. Vamos lá, Lu, então, é com você. Libera o teu áudio aí e fala. Olá, boa noite. Eu estou com a minha internet que não está muito boa. Eu consegui entrar, estou aqui na garagem, mas está meio que falhando. Eu prefiro deixar o meu vídeo, Roberto. Então vamos lá, vamos para o vídeo, só um pouquinho. Então, em resposta ao questionamento qual o papel do advogado na resolução do conflito, o papel do advogado é fundamental. Porque a primeira pessoa que se procura quando não é possível resolver um problema é o advogado. Dessa forma, esse profissional deve acolher o seu cliente, ouvi-lo com empatia, procurando entender os fatos e as circunstâncias do ocorrido, para só depois fazer a análise do caso sob a ótica legal, tentando enquadrar os fatos na letra da lei. E é nesse momento que o advogado passa a desenhar uma forma de resolução daquele conflito. Por isso que é fundamental que o profissional do direito conheça e, sobretudo, domine todas as ferramentas na busca da solução do conflito, seja ela extrajudicial ou judicial. Vendo a possibilidade da resolução do conflito pela via extrajudicial, inúmeros caminhos se abrem, a exemplo das serventias cartorárias e das câmaras privadas, onde muitas ferramentas estão ali disponibilizadas, como as negociações, as conciliações, mediações, arbitragem, dispute board, entre outras. Nós, advogados aqui no Brasil, diferente do que acontece fora do país, ainda temos como primeira opção a via judicial. Mas em tempos de sociedade 5.0, é necessário nos adequarmos, porque a opção pela via judicial, ela é, na maioria das vezes, mais cara, mais lenta, mais estressante tanto para o advogado quanto para o cliente e que, ao final, na maioria das vezes, nem resolve o problema. A própria Justiça, desde a Resolução 125 do CNJ, lá em 2010, vem incentivando os métodos adequados de solução do conflito, tratando esses métodos como instrumentos efetivos de pacificação social, de prevenção de demandas e, sobretudo, satisfação nos cumprimentos dos acordos. Tudo é favorável aos métodos adequados de solução de conflito, inclusive os honorários advocatícios, que são recebidos de forma mais rápida. Temos que deixar de resistir e nos adequarmos a essa nova realidade. Muito bom. Eu acho que a doutora Luciana destacou um ponto fundamental para o crescimento e desenvolvimento da arbitragem, que é a atuação dos advogados na prospecção de negócios
mas que chamou a atenção da responsabilidade dele também, advogado, de entender e saber explorar o potencial que os meios adequados oferecem, ou seja, percorrer esse caminho utilizando o que de melhor esse caminho pode oferecer. E assim ele cumprirá bem aquele dever estabelecido lá no parágrafo 3º do artigo 3º do Código de Processo Civil, que é o dever de estimular a utilização dos meios adequados. E quando o verbo escolhido pelo legislador foi estimular, quis dar um sentido muito mais profundo do que simplesmente orientar ou dar informação ao seu cliente, mas de criar estímulos. E criar estímulos envolve a necessidade dele se envolver com o método, entender profundamente e poder demonstrar as virtudes que o método pode proporcionar. E a preocupação dos honorários não existe, porque destaco que o próprio novo Código de Ética dos Advogados abraçou e protegeu o advogado ao garantir que ele não vai receber honorários inferiores por resolver o caminho por qualquer outro método, além do método propriamente do Poder Judiciário, ou seja, qualquer outro caminho vai lhe garantir resultado econômico equivalente. Então, ele tem a segurança jurídica e econômica adequada, abraçar o caminho e estimular, e naturalmente se envolver. Parabéns pela temática. Temos agora que avançar e concluir, e eu vou chamar aqui a nossa mediadora, Kátia Conte, que vai seguir aqui com o trabalho. Beijo para vocês, muito obrigado por esse bate-bola, foi muito bacana. Kátia. Bem, nós já temos aqui o avançado da hora, então, rapidamente, obrigada, Asdrubal. Eu vou passar a palavra para o Roberto, ele é o nosso vice-presidente e coordenador do 10º SECMASC, para fazer o lançamento desse evento e anunciar a 8ª edição da Revista Catarinense de Solução de Conflitos. É contigo, Roberto. Pessoal, de forma bem objetiva, bem prática, teremos o seminário de conciliação, mediação e arbitragem Santa Catarina na sua 10ª edição, com inscrições abertas a partir de amanhã. O evento será pela primeira vez online, nos dias 2, 8, 14, 23, dia de 25 anos, né, aniversário de 25 anos da Lei de Arbitragem, e dia 29 de setembro de 2021, vai ser via Zoom. Teremos a participação de vários órgãos nacionais e internacionais como parceiros desse evento, como o FONAME, o CONIMA, a CBMAI, o ICFML e o CEBAR. E também quero fazer aqui, então, o lançamento da nossa revista catarinense de solução de conflitos, que vai ser lançada um pouco depois do evento, do final do evento do seminário, porque a gente vai buscar os palestrantes do evento para participar dos artigos na revista. Então, vai ser aí a nossa edição também especial. Devolvo a palavra para a Kátia para ela fazer o encerramento. Obrigado a todos, obrigado a Asdrubal e todos os participantes. Bem, Asdrubal, você gostaria de fazer as suas despedidas? Bom, aqui, Kátia, é só mesmo o agradecimento, a gratidão por terem lembrado do nosso nome para estar aqui com vocês numa data tão especial, comemorativa dos 19 anos. Me senti, de fato, muito feliz por poder estar aqui para cumprimentá-los e de ter participado deste evento. Quero, mais uma vez, render aqui minhas homenagens à FECEMA e meus votos de que muitos anos ainda pela frente, produzindo muito conteúdo, muita qualidade e, naturalmente, agrupando as pessoas de bem que querem desenvolver os meios adequados no Brasil. Parabéns para vocês, contem sempre comigo. Forte abraço para todos. Bem, Asdrubal, nós é que agradecemos, né, o carinho, o cuidado, toda a atenção que você tem dado à FECEMA, né?
por todos esses anos aí que já nos conhecemos e temos uma caminhada juntos, né? Então, muito obrigada, nossa gratidão a você pela sua participação. E eu quero encerrar dizendo que contamos com a participação de todos nestes eventos e pedimos também para ficarem atentos para a programação de palestras online que a FECEMA vem promovendo mensalmente. Queremos a participação de todos vocês. No mais, meu muito obrigada à FECEMA por ter me dado essa oportunidade de fazer essa programação e eu agradeço a todos, tá? Uma boa noite, bom descanso e até breve, né? Deixo aqui o meu abraço. Tchau.